pessoal assim, as pessoas de outros estados comentavam em relação a nós, né? Que chegava e falava assim, porque o paulista acha que ele não tem sotaque. Lembra? Que é aquela coisa assim, tipo, o paulista não tem sotaque. Os outros têm, mas... Quando eu era criança, eu acreditava piamente nisso. Eu também. Que o paulista não tem sotaque. Por quê? Porque eu só achava as coisas dos outros falando diferente e eu não conseguia pegar algo característico no meu sotaque que fizesse diferença. Se não tem, então o meu é o padrão. Né? Tipo, os outros têm sotaque, mas é a cabeça de criança, né? Quando você é adulto e pensa assim, aí já é uma coisa meio complicada. Mas quando você é criança, eu ficava pensando, os outros que são diferentes. Quando vinha meus primos do Rio de Janeiro, eles tinham sotaque. Quando vinham meus primos do interior, eles tinham sotaque. Algum amiguinho que tinha vindo de outro estado lá na minha escola, esse daí tem sotaque. Mas eu não tinha. E aí depois é que você vai começando a perceber, eu falei assim, mas como assim eles não falam meu? Sabe, tipo, como assim eles não falam meu? Né? Isso quando eu tava adolescente, que eu comecei a pensar nisso, eu falei, cara, mano, eles não falam meu. Nossa, que estranho, velho. Essa ideia da religião, às vezes, de achar natural e normal uma prática sua como se todo mundo acreditasse naquilo, é o que mais afasta as pessoas, né? Nessa hora de ter empatia ou de ter compaixão e tal. E isso gera um sectarismo. Nesse sentido, né? Ou preconceito. Preconceito até no sentido de tornar um ser humano menor, ou uma coisa que ia ser combatida. Ou que deve ser perseguida, combatida, até morta em várias fases da nossa história. Né? Exatamente. E isso tem uma explicação também sociológica, tem um motivo sociológico forte disso, que é manter a coesão dos grupos, né? Até a gente poderia até dizer evolutivo, biológico. Né? Porque se você pensa que as leis, por exemplo, são opcionais, que poderiam ser outras e não essa que a gente tem, você é muito menos coagido a respeitar a lei do que se você imaginasse que a lei é necessária. Não poderia ser de outra forma. Quando você pensa que a sua forma é a forma de se viver, você questiona menos. Você só age dentro daquela norma. Você vai se preocupar com outras coisas, não com isso. Isso. Quando você percebe a sua cultura como uma entre várias, que poderia ser de outra forma, mas é assim, isso gera um vínculo muito menor com essa cultura e com essa comunidade. E muitas vezes isso é reprimido, inclusive, né? Tanto pensa em dinâmicas de população, né? De, sei lá, chimpanzés ou povos humanos em outras épocas, que é você exilar o diferente, você remover do grupo. Então é aquela pessoa que não se adequou, traz perturbação, prejudica a harmonia grupal, a harmonia do grupo. Agora, a harmonia do grupo pode estar calcada em coisas que são absolutamente imorais, que devem ser combatidas. Né? Então você falar assim, vou seguir as normas para manter a harmonia do grupo, bom, dentro de uma reunião, sei lá, de um partido radical genocida, você não vai falar assim, tá todo mundo falando isso, deixa eu me comportar dessa forma. Se você percebe que há algo de errado ali, você vai querer dar a sua opinião, né? E o que vai acontecer com você? Vai ser afastado. Você vai ser afastado ou executado. Na melhor das hipóteses, Então, assim, há uma pressão social muito grande para você ter certas crenças, certos comportamentos, certos pensamentos como naturais. Se você começa a pensar que há outra possibilidade, as pessoas já começam a te olhar torto. Esse cara é meio perigoso. Sim. Ele está relativizando o que é absoluto. E não precisa, como você falou mesmo de exemplo, né? Não precisam ser ideias, podem ser comportamentos, né? Porque isso acontece com babuíno, acontece com chimpanzé, acontece acho que com bonobo também, né? Tipo de, olha, esse indivíduo aqui fez um troço que não era pra fazer, fora. Vaza. Tipo, sim, isso acontece com razoável frequência, muito bem documentado, aliás. E psicologicamente é algo muito duro também. A pessoa que não se vê perfeitamente enquadrada num certo grupo, ela sofre individualmente também, como um deslocado, né? Então tem essa vantagem e essa atração, né, de pensar como os outros estão à minha volta para pertencer, para ser visto como um deles, né? E não se sentir isolado. Então existem pressões sociais das mais diversas, né, que fazem as religiões funcionarem da forma como funcionam. Agora, isso que o Henrique comentou é uma coisa interessante que eu senti meio que na prática isso em minha vida mesmo. Porque na época que eu era religioso, principalmente ali entre 2012 e 2013, que eu até aquele momento eu entendia, acreditava em tudo que o meu líder religioso falava, né, da congregação, de forma que eu participava. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar história, principalmente as origens do cristianismo, eu comecei a questionar algumas coisas que eram ensinadas nessa congregação.
E daí eles começaram a gradativamente me afastar. Até que eu lembro que chegou um momento, nesse maior afastamento, que eu cheguei a ouvir falar que o líder da congregação da cidade de vizinha, eu falei, se o Jonathan chegar aí, não deixa nem ele entrar, porque ele é perigoso. Nossa. Então daí a partir de lá é que eu acabei me afastando cada vez mais. Porque eu estava acabando dissociando desse comportamento geral desse grupo, né? Então acaba não sendo mais aceito ali. E isso acontece agora, atualmente, principalmente ali na religião mais do Oriente, por exemplo, o Islã. Tem muitos países que consideram que a apostasia, no caso, deveria ser inclusive punida com a morte. Então isso é realmente algo bem grave para eles lá. Mas o interessante sobre esse negócio do Islã é que até a semana passada que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o Islã, mas ainda estou nos inícios dessa pesquisa, eu quero fazer um vídeo ainda no canal sobre isso. Mas tem uma pesquisa sobre o nível de religiosidade que as pessoas lá do Islã têm, principalmente na Arábia ali, né? E tem também uma porcentagem de ateu que é considerado cerca de 5%. Só que eles não dizem que são ateus por causa dessa repressão forte que eles vão ter. Porque eles podem perder o emprego, ou podem, inclusive, até ser prisão ou executado mesmo. Então tem todo esse perigo mesmo. Tem uma associação dos ateus do Irã, que eles, assim, o tempo todo era dissolvido e remontava, porque, tipo, rolava uma repressão muito, muito violenta, bastante violenta. E isso que ainda era uma coisa que ainda tinha como pensar em possibilidade por ser um Islã xiita, que ao contrário do que muita gente fala, o xiismo às vezes permite uma coisinha ou outra, e aí eu não manjo muito para poder dizer em qual surata isso daí está, mas agora em outros países, principalmente os sunitas mais radicais, não tem associação nenhuma. E se for algum povo do livro, eles aceitam, assim, desde que tem, até acho que tem uma taxa que você paga. Tem que pagar uma taxa. Uma taxa que você paga para poder ser cristão ou judeu nesses países. Não pode fazer com que a arquitetura também da sua sinagoga ou da igreja seja superior à arquitetura também de uma mesquita. De uma mesquita. Tem toda essa questão também. E a questão de sacrifícios e ofertas sempre teve relacionado com religião? Não de animais, pode ser frutas, pode ser qualquer coisa, essa coisa de ofertar. Oferenda. Essa de oferenda é que nem como nós comentamos no início, né? Que desde ali da época pré-histórica nós já encontramos isso mesmo em esqueletos ali com algumas oferendas, né? Sepulcros ali. Então isso é algo que já existe desde praticamente dos inícios do pensamento religioso na nossa espécie. E essa coisa do sangue, né? Do sacrifício animal ou até nas culturas aqui no México e tal, de ter sacrifício que essas humano. Culturas antigas elas sempre associavam a ideia do sangue com a vida. Então seria essa relação. Era essa relação em que você teria que oferecer a vida para obter o benefício, né? Então, principalmente a relação do sangue. Até é interessante que nesses sepultamentos antigos, muitas das conchas que se colocavam em volta decorando esses esqueletos que a gente encontra da pré-história, eles são salpicados com vermelho. Justamente em memória do sangue. Mas não era sangue. Tinta, era uma montura. É um ocre vermelho. É? Que era salpicado, mas fazendo também alusão ao sangue. Interessante. E as conchas eram decorativas? As conchas eram decorativas. Talvez elas tivessem algum outro símbolo para eles, né? Só que a gente não consegue saber exatamente que símbolo era esse, porque, de fato, a gente só tem ali as conchas. O que será que... A gente tenta levantar algum tipo de hipótese, mas não tem como... Muito pouca, né, para fazer afirmações muito sólidas a esse respeito. Né? Não existe muita evidência para isso. Né? E no caso em que você tem só a cultura material ali, por exemplo, esse esqueleto junto com alguma coisa, e você não tem cultura escrita, você não tem um texto que possa explicar isso de uma forma mais clara, aí fica mais difícil ainda. Né? E um texto que a gente sabe ler, né? Porque ainda tem isso, né? O etrusco até hoje ninguém lê, né? É mesmo? Não teve uma pedra da Roseta da vida? Eu acho que não. Teve? Não do etrusco? É mesmo? Tem ainda linguagem que não tá... Que eu soubesse, o etrusco ninguém sabia traduzir. E a escrita da Ilha de Páscoa. Também, que era uma escrita elaborada até, só que todos os nativos que sabiam ler morreram. Os nativos atuais esqueceram e ninguém sabe ler aquilo lá. Tem os nozinhos também dos incas, né? Os nozinhos dos incas, E acho que até na Grécia também, na cultura grega, tem, se eu não me engano, é na grega, que é o Linear B, uma coisa assim, que é uma escrita que ainda ninguém conseguiu decifrar também. Que seria muito bom a gente conseguir para ter acesso
a esses textos, né? Mais recentemente, há cerca de 200 anos atrás, ninguém sabia ler os hieróglifos egípcios, né? Graças à Pedra de Roseta, essa descoberta que estava em 3 línguas, né? Estava em 3 línguas lá, que eles conseguiram daí fazer, mas com muito esforço mesmo, para poder interpretar o que significam esses hieróglifos, né? E ainda não é uma decifração total, né? Ainda por exemplo, tem muitos termos são ambíguos que você não consegue precisar, às vezes você vai por um lado ou outro pelo contexto, e a pronúncia disso também, recuperar a pronúncia está muito no início, se é que vai ser possível, e para outros casos a gente consegue recuperar a pronúncia de línguas mortas. Como? Você não tem mais a pessoa. Então, tem várias formas, né? Você poderia depois até convidar um cara que é muito bom nesse assunto, que é o Estevão Fortunato, do canal Glossonauta. Sim. Eu recomendo interessante, cara. Quero sim. É um poliglota lá de Natal, fala mais de 10 línguas, é intérprete, tradutor. O cara é bem impressionante. O Tuti é poliglota também? Não, e ele fala merda em várias línguas aí, né? Exatamente. Fala exatamente em francês. Exatamente ri. Tá vendo? Em italiano? Exatamente. Em japonês? Oroshiro Wataru. É nesse nível. Nesse nível. Não, mas ele é realmente... fala Oroshiro Wataru. Não, e uma coisa interessante dele é que ele se preocupa tanto com a pronúncia que ele escolhe um tipo de sotaque e ele reproduz aquilo do jeito bem exato, a ponto de nativos comentarem nos vídeos dele e falam assim, mano, sério? Eu tô impressionado. E mais impressionante ainda o sotaque das línguas mortas, né? E voltando para essa questão... Como, Inclusive, ele sabe imitar com perfeição os sotaques do Brasil. É mesmo? É muito interessante. Ele tá conversando com ele lá, de Natal, tal, nordestino, babá, de repente, pum, vira paulista. Gaúcho. Aí, de repente, pum, vira gaúcho. Aí vira carioca. Aí o jogo fala, cara, mano, é bem assustador, assim, a naturalidade com que ele faz isso. Ele realmente é um cara bem impressionante. Um grande abraço aí, Estevão. Vamos trazer. Realmente manda benzaço. Mas sobre a questão da reconstituição das pronúncias, né, tem vários métodos diferentes, mas um deles, o que é mais fácil? Existem alguns textos que são de gramáticos antigos, que explicam como pronunciar as palavras. Então, quando você fala tal letra, a língua toca o palato, por exemplo. Quando você fala tal combinação ali silábica, há um sibilo, um sopro. Então tem alguns que descrevem, então você consegue recriar. Se você não tem isso, tem outras formas também que às vezes a gente percebe que uma mesma palavra começa a ser grafada com letras diferentes. Então às vezes a letra eta, por exemplo, no grego, uma palavra que leva o eta passa a ser grafada com iota. Se num mesmo lugar as pessoas estão usando a mesma letra dentro de uma mesma palavra, é porque o som dessas letras devia ser pronunciado de uma forma tão semelhante que ao escrever a palavra você poderia escolher uma ou outra. Não gramaticalmente corretamente, necessariamente, né? Gramaticamente, necessariamente, corretamente. Sim. Mas, às vezes a gente escreve uma palavra de forma ortograficamente incorreta e isso revela muito de como a gente pronuncia aquela palavra. Né? Se eu escrever muito, por exemplo, botando um N depois do I, só assim que alguém descobriria que tem esse N aí. Verdade. Né? Então, esse tipo de grafias divergentes, quando você vai fazer uma triangulação, você percebe qual que era a pronúncia mais plausível. Né? Então, tem várias técnicas. Aí, a pronúncia reconstituída do latim é um caso já muito bem avançado, no caso do grego, no caso do hebraico. E as pronúncias variam com o tempo também, então a gente tem espaços geográficos e momentos históricos em que a gente tem essa pronúncia melhor mapeada. Então, sei lá, o grego que o Luciano de Samosata falava no 2º século, esse a gente consegue falar bem. Agora, de outro período, talvez não. Né? Mas o Estevão vai saber responder essa pergunta com uma riqueza de detalhes muito maior. Fala, Tutis. Desculpa. Não, só complementar ali sobre pronúncias também, que um dos nomes mais famosos que a gente tem, tanto na cultura judaica quanto cristã, que a gente não sabe a pronúncia exata, é o tetragrama, que é o nome de Deus. Ninguém sabe exatamente como é que se pronuncia ele, porque falta ali dizer a vogal exata do que nós teríamos ali. Então, hoje, a maioria dos exegetas e historiadores, eles geralmente colocam como Iavé, o tetragrama, né? Mas talvez fosse alguma coisa diferente. Yahweh, não se sabe exatamente como é que eles pronunciavam. Acabou se perdendo ao longo da história a pronúncia correta desse que é o nome da divindade principal do judaísmo e do cristianismo. De tanto falar que não podia citar o nome dele, acabou perdeu a pronúncia correta de propósito. Né? A gente poderia até questionar a própria ideia de uma pronúncia correta, né? Porque, por exemplo,
a palavra door em inglês. Como é que se fala isso em português? Porta. 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 Será que um... Pota. Será Às que vezes tem gente que aspira o R tão grande que vira pota. Então, qual que é a pronúncia correta dessa palavra no português? Tem várias pronúncias, né? Tem. E que variaram ao longo do tempo. Então, o próprio nome Yahvé, que a gente geralmente translitera como Yahvé hoje, pode ser que era falado de diversas formas em lugares diferentes ali. Por exemplo, no norte do reino de Israel, no sul do reino de Judá, por exemplo, eles poderiam vocalizar isso de uma forma diferente. E a gente sabe também que há vocalizações diferentes, historicamente, desse nome, pela transliteração. Quando autores de língua grega pegavam as 4 letras hebraicas, né? Yod, He, Vav, He, que forma esse nome que a gente translitera como Yahvé, fala como Yahvé. Ou como Jeová, ou como Javé, ou como queira, né? Yahu, Yahu, aí começa a surgir outras também. Quando a gente pega autores de fala grega tentando passar isso para o grego, usando letras gregas, como que eles vocalizam? Porque no grego você tem as vogais, no hebraico você não tem. Né? Mas eles têm que colocar alguma vogal lá. E aí a gente começa a encontrar Yao, a gente encontra Yahvé, Yahu. A gente vê diferentes grafias em grego para o tetragrama. Ou seja, a gente vê que pelo menos ali no 1º, 2º, 3º século, que é de onde começam a aparecer esses documentos passando a palavra do hebraico para o grego, existia uma variação na pronúncia. Então, será que... mas aí poderia estar... Esses caras estão falando errado, eles perderam a pronúncia original. Mas naquele próprio tempo a gente pode imaginar uma variação regional também disso. Com certeza. E mesmo a gente tem isso daí o tempo todo, né? A gente pode citar, por exemplo, a gente tem um monte de coisa de coisas com nome indígena, de localizações com nome indígena, a gente tá produzindo tudo errado. Anhangabaú provavelmente não falava Anhangabaú, né? Ou, sei lá, Tamanduateí não devia ser Tamanduateí, a gente coloca, né? Os japoneses que têm muita dificuldade de juntar consoantes, por exemplo, né? Eles colocam vogal no meio, e quando eles pegam palavras que vão de fora, então, por exemplo, helicóptero em japonês, aí me corrijam qualquer falante de japonês aí, mas é helicoptera, né? Tipo, eles têm que colocar uma vogal no meio de cada consoante, porque a maneira como eles falam, né, funciona dessa maneira. Tem muita dificuldade deles falarem com encontros consonantais muito juntinhos, né? Então, isso daí é realmente uma coisa bastante comum, né? O pessoal que pegou, sei lá, se converteu, foi pegar a língua... Eles tinham um jeito particular deles de pronunciar. Bom, é assim que os idiomas surgem também, né? Sim.